Triângulo equilátero. Em primeiro lugar, equilátero significa lados iguais. Então, se eu tenho os três lados iguais, obrigatoriamente aqui eu tenho os três ângulos iguais. Como a soma deve ser 180 graus, é certo que cada ângulo aí mede 60 graus. Falemos agora da altura. Do vértice do triângulo, eu puxo a altura. Segmento verde é esse que atinge o ponto médio da base. Então, daí sai um Pitágoras. Reparem que na base aqui eu peguei uma medida L sobre 2. É aquela base dividida em duas partes iguais, né? Aliás, propriedade é essa dos triângulos isósceles. Não é verdade? Quando a gente tem um triângulo com dois lados iguais, se a gente traça a altura, então a base fica aqui dividida em duas partes iguais. A partir disso, a gente aplica um Pitágoras, desenvolve isso aqui e isola o H, obtendo lado raiz de 3 sobre 2. Esse desenvolvimento eu deixo para vocês. Mas essa aí é a famosa fórmula da altura do triângulo equilátero, fórmula importantíssima. Guardem ela, uma fórmula 5 estrelas. Precisamos. Vamos agora para a área. Olha só. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe aí que área de triângulo é base vezes altura sobre 2. No triângulo em questão, a gente está enxergando a base como o próprio lado, né? Base L. E a altura a gente acabou de deduzir, né? A fórmula da altura é, então, L raiz de 3 sobre 2. Organizando isso, a gente obtém, então, a fórmula da área, ficando com L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E dá para reparar aí que as duas são bem parecidas, né? Se o cara lembrar da altura ali, pensa em área como elevando ao quadrado, né? Eleva aquele lado ao quadrado, aquele 2 lá embaixo ao quadrado, né? Sem estragar a raiz de 3 ali, a gente consegue enxergar essa fórmula da área. Polígono regular tem essa pecinha chamada apótema. Pessoal, o polígono regular é aquele que tem lados e ângulos iguais, ok? O apótema é a distância do centro a qualquer um dos lados. Então aqui eu tracei o apótema, eu poderia ter traçado para cá ou ainda para lá, para o terceiro lado, né? Mas vamos deixar aí porque ele fica em cima da altura e essa é uma referência importante para a gente. Apótema. Quanto ele vale da altura? Olha, ele é uma fração da altura. A grande questão é quanto? Que fração é essa? Veja comigo como chegar lá. A partir desse ponto central aí do triângulo, também chamado baricentro ou centro de gravidade, eu vou puxar 3 linhas aqui, ó, aos vértices. Uma linha amarela, aqui outra linha amarela, elas têm o mesmo comprimento, mas reparem que eu fatiei o triângulo original em outros 3 triângulos idênticos, certo? Eu vou pintar um deles aqui, tá? Bom, eu posso escrever uma verdade aqui embaixo, simples, da seguinte maneira. A área do triângulo equilátero é igual a 3 vezes a área desse triângulo amarelo aí. Vamos fazer a construção. Quando eu olho para o triângulo equilátero, eu posso escrever assim, base vezes a altura dele dividido por 2. Definitivamente, isso é a área. Agora, olha o outro lado dessa equação. 3 vezes, agora a área do triângulo amarelo, que também pode ser visto aqui embaixo. Veja só, reparem que o apótema ali é a altura desse triângulo, então eu vou escrever a área desse triângulo amarelo como o apótema, que é a altura, vezes a base dele, que é o lado L, olha, vejam, é o lado do triângulo original, né? Tudo isso sobre 2. E aí a gente constata uma verdade absoluta. Vejam aí as simplificações aí do 2. O próprio L aqui de um lado e do outro acaba desaparecendo e a gente conclui ali então que esse apótema é a altura dividido por 3, ou 1/3 da altura. Guardem isso! Portanto, em todo triângulo equilátero, quando vocês puxarem o apótema aqui em cima da altura, ó, saibam que ele é a 1/3 parte dessa altura. Então a gente pode subdividir a altura em 3 partes. Esse apótema é
1/3 dessa altura. Não precisa decorar uma fórmula separada pro apótema, né? Porque vocês já sabem a fórmula da altura. Qual é? Lado raiz de 3 sobre 2. E aí é claro, né? Isso aqui também é apótema. Ou melhor, isso tem a mesma medida que o apótema, né? E aqui também. Reparem agora nessas duas situações. Pensem aqui que é o mesmo triângulo, tá? Ficou um pouco... parece um pouco menor do que o outro, mas não é isso que vem ao caso, tá? Imaginem o mesmo triângulo aí. Reparem, eu tenho primeiro ali uma circunferência inscrita, e aí vamos ver o apótema. Olha aí, ó. Puxei o apótema, reparem que ele é o raio dessa circunferência, né? E na outra situação, quando eu puxar o raio, pode ser lá para cima, pode ser para cá, tudo isso é raio, né? Aqui para os vértices, mas é interessante puxar lá para cima. Ó, esse é o raio do círculo circunscrito. O que acontece? Qual é a relação? Ora, o raio aqui é igual ao apótema, ou seja, é 1/3 da altura do triângulo. E na outra situação, bom, se aqui, olhem a verdinha, se aqui eu tenho o apótema do triângulo, se ali eu tenho 1/3, lá para cima eu tenho 2/3. É ou não é? Olha aqui, ó, a verdinha 1/3, lá para cima são 2/3 da, olha vezes, altura. Então guardem bem essas duas situações aí, né? O raio do círculo inscrito, deixei em rosa ali, círculo rosa, raio rosa, né? Dá para puxar esse raio para cá também, ó. Então acontece isso e com certeza lá para cima a gente também tem essa medida aqui equivalente ao raio. Já no círculo azul ali, olhem o raio azul é o raio do círculo circunscrito, o círculo está por fora do triângulo. Era isso, moçada, valeu, grande abraço, até mais!